na respectiva data, né? Então, aí o que acontece? No estado de Goiás são em média de 15 a 20 rodeios por semana. Misericórdia. Por semana. E aí a gente entende que peões acidentados, o número também é alto. Aumenta. Sem contar os outros estados, né, gente? Sem contar os outros estados. Estou falando isso a nível Goiás, que eu tenho isso em estatística na região de Goiás. Eu não tenho isso de Minas, nem do Mato Grosso e nem aqui de São Paulo. Eu não tenho essa estatística. Né? E você sabia que a festa de Barretos, olha que coisa interessante e bacana de se divulgar. Esse trabalho que o pessoal dos missionários da Arena, que eles fazem, da assistência jurídica, que a gente pode dizer, sim, né? É assistência jurídica isso também, né? Forçando também essa questão, forçando que eu digo assim, batalhando para essa questão da regulamentação dessa lei, dos contratos de trabalho com os peões, porque a gente para e pensa, o cara viaja aí, a vida dele é na estrada, não é? A vida dele é na estrada, por quê? Porque ele está querendo competir, está querendo participar das festas, em busca dos seus prêmios, do seu ganho. Mas agora, e mais do que nunca, com essa lei, tem que se encarar como um esporte, como um trabalhador, não é? E Barretos, olha que legal, a festa do peão de boiadeiro de Barretos, eu falei com o Luciano Tavares, ele é secretário lá do Parque do Peão. Ele falou, Etel, aqui nós fazemos contratos de trabalho por todo o período que o peão fica aqui em Barretos, qualquer coisa que aconteça com o peão é baseado tudo nesse contrato de trabalho, ou seja, a responsabilidade é do organizador do evento e ainda tem um posto da Previdência Social dentro do parque. Quer dizer, é uma festa realmente um modelo para o Brasil. Isso é interessante divulgar, na verdade, isso, né? Porque, na verdade, não é, na propriedade não é isso que acontece em outros eventos, né? Então, Barretos, gente, todos os organizadores de rodeio sabem que o exemplo de rodeio é o Barretos, em termos de organização de festa. Por quê? Eu não conheço a diretoria dos independentes, não estou querendo tirar partido nenhum aqui nesse sentido, mas eles são muito organizados. Então, são muito organizados e eles primam, né, para a questão do mudar o conceito, na verdade, do rodeio, né? Então é o seguinte, de mostrar um rodeio como esporte, né, como na verdade ele é. Então Barretos, ele vamos dizer assim, os olhos do rodeio no país está em cima de Barretos. Então qualquer coisa que aconteça na nossa concepção, né, e também dos peões, eu posso falar com legitimidade porque eu ando com eles conhecem, sabem disso. Que os olhos estão voltados para o Barretos. Se algo de bom ou de ruim acontece no rodeio, e se acontecer em Barretos, às vezes vai refletir em algumas outras festas aí. Né? Então, Barretos ele muda muito conceitos de muitas coisas. Quando tem a festa aqui, ele muda conceitos e valores de muitas outras festas. Porque muitos organizadores de rodeio vêm aqui para conhecer a festa de Barretos para fazer na mesma cidade, na mesma cidade dele. Isso é fato. Né? E na questão dessa questão social que a gente luta pelos peões, que é a questão do contrato, é importante até ressaltar isso, que eu não sabia disso, mas é importante até ressaltar essa questão. Não, mas não é uma coisa assim bacana? Quer dizer, graças a Deus, porque se é a maior festa, então ela tem o dever de dar o exemplo. Olha que eles estão fazendo a lição de casa ali, ó. E ainda eu acho que deveria levantar mais essa bandeira da questão do direito trabalhista e contrato desses peões. Porque é importante isso, porque isso dá garantia e segurança tanto para o competidor, né, e tanto para o organizador de rodeio. E ele ser considerado como um trabalhador, ele ir lá para o rodeio, ele ir contratado, recebendo os seus direitos trabalhistas, né? Nós sabemos da problemática que nós temos aí com muitas pessoas que têm um sonho, desejo de ser peão. Aí ele vai para o rodeio lá sem dinheiro para nada e tudo, aí chega lá, machuca, aí o rodeio não está propriamente regular, com um contrato de trabalho e tal, e ele se acidenta, aí às vezes ele chega até nós, os missionários da Arena. Ah, missionário, eu machuquei e tal, e no rodeio coitado, para trás, sem um tostão às vezes no bolso. E não tem condição, né? E aí eu falo, cara, ó, você é um atleta, você estava naquele rodeio você estava montando um rodeio profissional, aquele rodeio tem todos os direitos trabalhistas,
né? Então a gente explica para ele coisa que ele não sabe, e a gente não nega em ajudá-lo. Então os missionários da Arena é isso mesmo, ele vai lá, ajuda ele com cesta básica, muleta, cadeira de roda, né? Mas aí tem casos que é problema assim, a invalidez. No Washington, chegando aqui agora no Entre Nós, ele já montou, já foi peão, dos 15 aos... 19. Dos 15 aos 19. Diz que não foi a praia dele, não. Ele falou que tinha medo. Por isso que eu tô ajudando. Ficou com medo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar do lado de lá. É verdade. Eu vou ajudar de outro jeito esse povo. Nada de montar no boi, no touro, no cavalo. O cavalo até que monta, mas boi não. Não, né? O negócio deve ser feio, né? Difícil. É difícil? A profissão do peão, eu costumo falar assim, que é difícil, mas a verdade você sente no coração dele o paixão, o amor que ele tem pelo aquilo que ele faz. O bom de servir, eu falo com todas as letras, o bom de servir o peão, de ajudar o peão, é porque você vê que compensa você ajudar ele, porque ele gosta de fazer aquilo que ele faz. Né? Então é bom você incentivar e apoiar uma categoria que gosta de realmente de fazer aquilo e faz aquilo porque ele ama fazer aquilo. Né? Washington, a gente fala 8 segundos, 8 né? Segundos. Ficar 8 segundos em cima de um touro brabo daquele é coisa assim na verdade, de doido, como fala, né? Porque deve ser muito difícil. É uma profissão difícil, mas exige existe muito treino, né, dedicação, e geralmente esses peões eles já são acostumados na lida diária, na roça, na fazenda, e o pai é fazendeiro, então eles já são acostumados a lidar com isso. Às vezes nós temos um probleminha social aí também nessa questão. Muitas pessoas que veem na televisão lá o peão, um atleta lá de rodeio montando aquele boi, ele fala, quero ser peão também, porque acho que a vida é boa, ganha muito dinheiro e tal, essa coisa toda. E, na verdade, a profissão do peão não é bem assim, não. Ela é difícil, ela é uma profissão suada, né? O peão de rodeio hoje ele não tem moradia fixa, ele vive igual um nômade, né? Hoje está no Barreto, semana que vem ele está em outro lugar, volta, e tem problema com acidente, tem problema de contusão, tem problema de família, porque muitas famílias às vezes não aceitam o que ele faz, que realmente é difícil de aceitar mesmo, uma profissão difícil, né? Então, e isso tudo na cabeça dele, né? Ele é uma pressão na cabeça dele. Então, os missionários também entram nessa questão, vão lá, a gente aconselha, então a gente tem muito peão que a gente aconselha, conversa. Vocês conversam com a família também? Sim, boa parte, a maioria de casos de peões que nós temos, ou problemática no rodeio, é problema, a maioria familiar, que geralmente é com questão do peão que é casado. Ele conciliar as viagens dele com a família. Então, isso é uma dificuldade para o peão, é uma dificuldade. Então, você tem que aconselhar muito. E o ambiente do rodeio é um ambiente de festa, né? E o peão está ali trabalhando. E, às vezes, ele está carente e tal, e aquela coisa toda. Então, às vezes, é complicado, sim, nessa questão. Então, as esposas... Você fala de festa, mas também é de uma adrenalina sem fim, né? Sem fim. É assim, porque ele está ali, enquanto ele está se preparando, né? Você vê, né? Quando aparece assim na televisão, eles ficam, né? Igual o cara vai entrar para uma partida, mas assim, o risco de jogar um futebol, de nadar, um vôlei, imagina, não se compara o risco de montar num touro. Se falando nisso, é importante ressaltar que eu sou o seguinte, o pessoal que me conhece sabe, eu gosto do rodeio, sou a favor do rodeio, certo? Eu sou um estudioso do assunto peão de rodeio, na verdade, né? Da problemática, da luta, da causa. Então eu gosto de acompanhar de fato esse comportamento, essa atitude desse profissional e sou completamente favorável a esse esporte, né? E eu queria falar porque tem muitas outras organizações não governamentais também que são contra o rodeio, né? Mas isso daí você nem precisava, isso é visivelmente o trabalho que vocês fazem. E debatem contra o rodeio. Então, por isso nasceu também os missionários, para mostrar que fala a questão dos animais, que maus trata, a questão do animal, essa questão toda. E, na verdade, que não é verdade. E que nós estamos, com o trabalho dos missionários da Arena, retratando a realidade do peão e da geração de emprego, né, que é no Brasil. Por exemplo, você vê uma festa do Porto de Barretos, tanto da geração de emprego que ela traz, né, e de pessoas que estão envolvidas nessa questão, e também desses profissionais, que de fato são profissionais,
né? E as pessoas, às vezes, que veem, que não conhecem do rodeio, que é o caso também da minha família, que elas, né? Minha família, às vezes, também ela olha achando que o peão, ele é peão, e o peão não é peão. O peão hoje tem peão que tem estudo. Mas qual que é o problema de ser peão? É o conceito. É tudo a questão do conceito. A pessoa tem a concepção do peão, que o peão é um peão de roça, que não sabe ler nem escrever e não tem aquela questão. Aquela pessoa chucrona. Chucra. E o peão não é isso hoje. O peão de rodeio não é isso, né? Que não é isso hoje. O peão de rodeio, ele modernizou, porque ele está passando de uma transição, ele está num processo de transição aqui de peão de roça para um peão atleta. Então, o que acontece? O peão está se modernizando, ele está se atualizando, porque nós estamos cobrando mais dele. Não só nós, mas como esses organizadores de rodeio também. Né? Eles estão cobrando mais preparação, mais comportamento, mais atitude no rodeio. Né? Isso também a gente trabalha a cabeça dele também no fundo do brete, no rodeio. Então, da mesma forma que nós lutamos pelos interesses dele, contrato de trabalho, direito trabalhista, seguro, essas questões todas, ajuda ele com muleta, cesta básica, se for preciso, cadeira de roda, nós também estamos lá falando, olha, vocês têm que mudar a concepção sua, que vocês não são peões somente mais, vocês são peões que atletas de rodeio e que tem um povo aí olhando vocês. E que qualquer atitude sua vai refletir nesse público aí, seu comportamento, sua atitude. Né? Você pode ver que esses peões são os que ditam moda hoje, no mundo country. Se ele pegar e colocar uma calça para dentro da bota, aí passa um tempinho, o outro lá que viu isso lá vai colocar a calça para dentro e vai virar moda. Por quê? Porque esses peões que fazem a moda acontecer, né? Esses peões que estão lá na arena, que machucam, eles que levam esses cantores, vou dizer assim, né, nas costas, na minha concepção, tá? Embora tem pessoal que pensa porque diferente. Se não existisse peão, não existiria a festa do peão. Festa do peão, justamente. E, consequentemente, não existiria show, patrocínio, público, nada. Justamente. Então, realmente, ele é a grande estrela. Justamente. E ele tem que entender isso, é isso que você está falando? Isso, justamente. E ele está começando a entender isso. Ele está começando a saber o seu valor, que antes ele não sabia. Ele está começando a saber o seu valor e se portar. Ainda é difícil ainda. Né? Ainda é difícil ainda você falar para o peão essa questão de... Às vezes nós estamos lá no fundo do brete, eu acho uma coisa interessante. Antigamente no fundo do brete tinha aquela questão de mulher no fundo do brete. E no fundo do brete, gente, deixa eu explicar para vocês de casa, o fundo do brete